11 horas e 26 minutos, como acontece às quintas-feiras, ela já está aqui nos nossos estúdios, Michele Rufini, para trazer aí o nosso podcast Integrativa e hoje o tema, a suplementação no tratamento de feridas. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Padre Zé Luiz. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Sim, hoje a gente traz um assunto de peso, né, Padre Zé Luiz? E antes de mais nada, os nossos parabéns pelos 23 anos de carreira, né? Quem está acompanhando aí o Instagram está vendo a sua história, está contando lá a sua vida, né? Desde o início da formatura. Parabéns pela sua história. Muito obrigada. É uma história de 23 aninhos já completados. Pois é. E aí, você sabia que uma ferida não cicatriza apenas com um curativo? Que o que você come e os nutrientes que seu corpo recebe fazem toda a diferença nesse processo? Então a gente vai falar isso no programa de hoje. O tema suplementação no tratamento de feridas, principalmente em pessoas acamadas ou com doenças como diabetes, problemas circulatórios e doenças intestinais. Nesse sentido, por que a suplementação é tão importante no processo de cicatrização de uma ferida, Michel? Pois é, a gente fala muito sobre suplementação, né, de suplementos de vitaminas, de minerais, de enzimas. Mas quando a gente fala nesse tema, a gente já lembra logo de início em academias. A gente só lembra de academia, só lembra ali de um processo de ganhar músculos, mas a gente tem que pensar que o paciente com feridas, quando a gente tem uma lesão, seja uma lesão por úlcera, uma lesão por pressão, uma ferida que está ali na pele, ela é constituída por células que também vão crescer de forma do tecido muscular e do tecido da pele. Então, com isso, a gente precisa desses suplementos também. Então, eles são tão importantes quanto aqueles suplementos que a pessoa já faz uso, que é somente para ganhar músculos, né? Às vezes a pessoa acamada, por exemplo, ou que ela faz ali o uso de alimentação por sondas, seja por sonda aquela que passa pelo nariz, né, que é a nasoentérica, seja por gastrostomia, ela não tem a mesma nutrição que uma pessoa que se alimenta por via oral, que é pela boca. Então, a gente tem uma deficiência nutricional, uma deficiência, às vezes, também de hidratação, que a gente tem que olhar para esse lado. Não é somente o nutricionista. O nutricionista ele passa a quantidade e ele traça toda a dieta necessária para o paciente. Mas nós, enfermeiros, que trabalhamos diretamente com a cicatrização, nós temos total autonomia de entregar para esse paciente o plano de suplementação, de acordo com cada caso, de acordo com cada necessidade também, né? Quer dizer que quando a pessoa não tem vitaminas e minerais suficientes no organismo, esse processo simplesmente não acontece de forma correta. Não, ela demora muito mais. Às vezes ela tem assim uma lentidão para se formar, o que às vezes demoraria ali 3 a 4 meses, utilizando ali todos os curativos, porque não é só o curativo que cicatriza a ferida. Ela vai demorar às vezes um ano para cicatrizar, porque se a gente coloca ali o próprio nome já diz um suplemento, algo a mais, a gente vai ter uma força celular que vai intensificar a cicatrização. E quais são os nutrientes mais importantes para a cicatrização, Michele? Isso, não são todos. A gente fala assim, nossa, mas eu vou ter que suplementar com tudo. Calma que cada caso é um caso. Mas, de forma assim, geral, se a gente pudesse colocar aqui para vocês que cuidam de feridas, para vocês que têm aí, às vezes, um paciente ou um ente querido com feridas, são os básicos. A vitamina C é o primeiro deles. Por quê? A vitamina C, ela funciona como parte integrante para o ferro entrar na célula e ter formação de células de cicatrização. Isso é o básico, além de funcionar também, claro, né, como medidas de imunidade e também de fortalecimento, além de ser um grande antioxidante. A gente tem as vitaminas a vitamina E, a gente tem os cofatores de minerais e também de vitaminas, além de outros também suplementos relacionados ali ao que a gente chama de básicos. Um deles que não pode faltar de forma nenhuma é o ômega 3. O ômega 3 é muito falado, né, Padre Zé Luiz, para as pessoas que falam assim, ah, meu colesterol está alto, então eu tenho que tomar ômega 3. Não é só para isso. O ômega 3, ele participa do grupo de formação celular. Ele protege o cérebro contra AVCs. Ele protege o coração contra infartos. Ele faz uma verdadeira limpeza nas artérias e nas veias, aquelas placas de gorduras que ficam ali, além do paciente que sente dor. Se ele tem dor durante o dia, o ômega 3, ele tem que fazer parte, literalmente ali, do processo cicatricial. Então, desse paciente que está, né, enfrentando ali um processo de cicatrização.
Além disso, a gente ainda tem o colágeno, né? Só que não é em todos os processos de cicatrização. A gente tem as fases. Cada fase é indicada um suplemento diferente, né? Mas em relação à dor também, a gente tem eu até depois que vocês forem ver o vídeo, né, lá no meu canal do YouTube, a gente tem um suplemento que é o Pia Actine, junto com o Boswellia serrata. A gente manda manipular os dois juntos, que é excelente para a dor. Outro também, que como eu não tenho conflito de interesse, né, de marca, eu trouxe um também, que é o Cubitan. O Cubitan, ele é vendido até em farmácias, até, né, em farmácias que você pode comprar, também em outras lojas especializadas em cicatrizações de feridas, que deve fazer parte do paciente com ferida. Porque ele tem desde vitaminas B, vitamina C, até o colágeno, e ele tem nutrientes como carboidratos, aminoácidos, que vão entrar em contato com o organismo e vão acelerar o processo de cicatrização. Então, são dois aí que eu deixo em dica, né, para vocês, e os outros também, de vitamina C, os cofatores de minerais, vitaminas. Se vocês quiserem saber mais, é só me mandar uma mensagem, vou deixar o telefone no final, né, do podcast, e aí vocês entram em contato que eu passo a fórmula para vocês, né, porque é uma fórmula natural e que todos que têm feridas podem fazer uso. E o que pode acontecer quando a pessoa não recebe essa suplementação, Michele? Então, é um atraso na cicatrização, né? Então, assim, a gente tem que fortalecer, porque quem cicatriza a ferida não somos nós, cuidadores, é o próprio paciente. Então, a gente tem que colocar ele em boas condições, condições corporais, condições hemodinâmicas, de hidratação, de nutrição, para que o organismo dele cicatrize. A gente vai colocar as condições ideais com o curativo, manter aquela ferida sempre úmida, manter aquela ferida sempre em boas condições de higiene, para que o próprio organismo ali do paciente, ele reconheça aquela inflamação e faça toda a cascata, que nós temos isso como grandiosidade, né, do nosso organismo também. Mas a gente tem que pensar que não é um curativo de ouro que vai cicatrizar. Na verdade, é um organismo 100% funcionante de forma equilibrada, independente se a pessoa tem diabetes, se ela tem hipertensão arterial, se ela tem lá, às vezes, o coração grande, nem tudo é para todo mundo, mas claro que a gente vai fornecer ali os nutrientes bem individuais e personalizados. E quem está passando por isso em casa ou está nos acompanhando aí nas plataformas digitais, seja com um familiar acamado ou com uma ferida que não cicatriza, pode procurar ajuda especializada? Com certeza, gente, a ajuda especializada é a melhor que existe, porque a gente vai direto ao ponto. Às vezes chegam para mim casos lá no consultório, onde a pessoa ela fala assim, Michele, eu vim aqui que eu já estou cansada e eu fiquei sabendo de você. Não que eu vá resolver o problema de todo mundo, mas é porque a gente olha aquela pessoa de uma forma individualizada. A gente não olha uma ferida, a gente olha um paciente com ferida. Aí está a diferença. Então, quando vocês precisarem dessa ajuda especializada, lá no Instituto Michele Ruffini, que fica lá na rua Narciso Júnior, 323, no prédio da Med Mais, é lá no consultório 3, tá bom? Em breve, é só vocês chegarem lá na portaria, meu cartãozinho vai estar lá, né, no hall de entrada também para vocês pegarem, mandarem as mensagens de vocês. E a gente tem, além do tratamento de feridas, a gente tem a consulta de enfermagem. Eu costumo dizer que antes de olhar a ferida, eu olho o paciente. Então, primeiro eu faço a consulta do paciente, para depois fazer a consulta da ferida. Além disso, a suplementação personalizada, a gente tem também a autohemoterapia, feita pelo ozônio, a laser terapia, temos também o ILIB, entre outros serviços aí oferecidos, mas para quem tem ferida, que é o nosso objetivo de hoje, alcançar essa pessoa que está precisando de ajuda, a gente faz a cicatrização de feridas todas voltadas tanto no residencial, como também lá no consultório. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, sabe, Patrícia Luiz? Mas eu não posso levar a pessoa até aí. A gente faz a consulta residencial também, tá? E aí o contato telefônico? Tá? É o 319 9265 4363. Vou repetir para você. 319 9265. Esqueci. 4363. 4363. É muita coisa na minha cabeça, tem hora. Eu ainda tenho também um Instagram, tá? Que você pode conferir o vídeo desse podcast também, Michele Ruffini. Tem o meu canal do YouTube, Michele Ruffini, e tem o TikTok, também Michele Ruffini. Então, onde você digitar, você vai me encontrar também no Google, tá? Para você me encontrar lá no endereço informado.
Se você tem alguém em casa com uma ferida que não cicatriza, não espere piorar. Procure uma avaliação especializada, porque a cicatrização começa de dentro para fora. Sempre, gente, sempre. Pensa sempre. Você pode colocar o que for ali na ferida, mas se lá dentro não estiver tudo organizado, vai demorar mais tempo. Pode até fechar. E a gente quer que feche, porque viver sem feridas que é a nossa meta lá no consultório, né? Para que vocês vivam sem feridas. Mas lá dentro do organismo tem que estar tudo equilibrado, senão não adianta. Michele Alfino, muito obrigado pelo podcast hoje. Terça-feira, quinta-feira, melhor dizendo, quinta-feira tem mais. Sim, com certeza. Quinta-feira que vem estaremos aqui. E muito obrigada, Pedro. Obrigada, Padre Zé Luiz. Obrigada, ouvintes, né? E eu sempre recebo mensagem de vocês. Vocês estão no meu coração, viu, gente? Muito obrigada.